Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um videocast da AFIA Ped Papers, o canal onde você aprende pediatria mesmo tendo pouco tempo para estudar. Meu nome é Lígia Lawande, sou gastroenterologista pediatra e uma das editoras da Ped Papers, então vamos hoje discutir um tema da minha área. Hoje eu trouxe para vocês um tema que tem muito potencial de cair, inclusive já caiu na prova do TEP, né? Mas para você que é nosso aluno do curso de atualização, para você que é nosso aluno de outros cursos, presta atenção, porque sempre tem novidade sobre esse tema. Hoje a gente vai conversar sobre a doença celíaca, tá? Que é uma doença importante para nós gastropediatras e pediatras geral. Na verdade, ela é importante para todo médico, porque a gente pode fazer diagnósticos de doença celíaca nos primeiros anos de vida até adulto. Então é importante para todo mundo, tá? Então, gente, eu trouxe aqui um documento para a gente discutir e vamos começar com o começo, né? O que é doença celíaca e qual que é a epidemiologia da doença celíaca? Então, olha só que legal, gente, a doença celíaca ela foi descrita pela primeira vez no século I a.C., muito antigo, né? Por um camarada chamado Arateus, e ele colocou como afecção celíaca o nome. Depois a gente tem aí um buraco, uma lacuna de 19 séculos, quando Samuel Glee descreveu a forma clássica da doença, que é aquela que a gente encontra nas crianças nos primeiros anos de vida. E aí ele descreveu como uma síndrome de má absorção ou desnutrição grave em crianças no primeiro ano de vida. Só que só no século XX que a gente realmente conseguiu fazer a associação entre o glúten e a doença celíaca. E aí, a partir da década de 70, vários estudos definiram, né, os sintomas, a diversidade de apresentação clínica e o acometimento em todas as idades, tá? Então, conceitualmente, a doença celíaca é uma doença multissistêmica, autoimune, que é caracterizada pela resposta imunológica do nosso corpo à ingestão de glúten e, veja bem, só em indivíduos que são geneticamente suscetíveis, tá? E em relação à epidemiologia da doença celíaca, a gente teve um aumento na observação dos casos muito importante, tá? E assim como em outras doenças autoimunes e doenças alérgicas, existe, claro, várias teorias para justificar esse aumento, como, por exemplo, a teoria da higiene, né? A teoria da ocidentalização da dieta e alterações na microbiota. Então, a gente tem realmente um aumento do diagnóstico de doença celíaca. Tem um estudo que foi feito na Finlândia que mostra que os diagnósticos da década de 80 para os anos 2000 dobraram, né, em número. Isso vale, obviamente, também as novas técnicas de diagnósticos, tá? Mas a frequência da doença celíaca na população gira em torno de 1% das pessoas na Europa, no norte da África, nos Estados Unidos, tá? E atenção, a frequência de doença celíaca é bem menor em pessoas de origem dos países asiáticos, como China, Japão, Indonésia, Filipinas. Então, tem uma diminuição da prevalência em pessoas que são descendentes desses países. E isso se dá devido à baixa prevalência do antígeno de histocompatibilidade HLA-DQ2 nesses países, tá? Guardem este número, HLA-DQ2. Muito bem. Passando aí da introdução, depois dessa breve introdução, vamos discutir a fisiopatologia da doença celíaca. Então, como que a doença celíaca se instala, né? O que acontece? Aí, gente, a gente sabe que o principal vilão para a doença celíaca é o glúten, né? Claro, num indivíduo geneticamente predisposto. E quando eu falo dessa predisposição, eu estou dizendo que é um indivíduo que tenha o antígeno de histocompatibilidade, que é a sigla HLA, DQ2 e ou DQ8, tá? Esses antígenos, eles estão localizados no cromossomo 6 e a gente sabe que existe uma alta prevalência, né, do HLA DQ2
Em torno aí de 98% dos pacientes com doença celíaca têm o HLA-DQ2 e o DQ8 está presente em 5 a 10%. Então, este HLA é necessário para que a doença se desenvolva, tá? Então, como é que começa a história? O paciente que tem o HLA-DQ2 ou DQ8 vai lá e consome glúten. O glúten é uma família de proteínas que estão presentes no trigo, centeio, cevada e no malte. Ah, Lígia, mas e a aveia? A aveia, pessoal, no seu estado puro, não contém glúten. O que acontece com a aveia é que ela acaba sendo contaminada no plantio, no cultivo, na colheita. Então, ela acaba sendo contaminada pelo glúten. Mas a aveia, no seu estado puro, não contém glúten, ok? Mas, enfim, camarada que tem o HLA come lá ele come o glúten, né? E aí, o glúten, ele é composto por diversas proteínas, entre elas a gliadina. E essa proteína, ela é altamente resistente à acidez gástrica, mas ela é parcialmente digerida pelo pepsinogênio. E aí, ela vai ser, consequentemente, deamidada, né? Então chama gliadina deamidada, e vai ser absorvida na mucosa intestinal. E aí, por ação da enzima transglutaminase intestinal, vai gerar esses peptídeos de gliadina deamidada. Esses peptídeos, eles vão se ligar aos HLAs, DQ2 e DQ8, através das células apresentadoras de antígeno. E essa ligação gera uma resposta imunológica. Tanto TH1, que é aquela resposta mediada por células, onde a gente vai ter ativação de linfócitos T, CD4, que vão causar inflamação no tecido, tá? Então a gente tem aquele infiltrado de linfócitos dentro da lâmina própria. Esse infiltrado de linfócitos vai levar à hiperplasia de criptas e atrofia de vilosidades, tá? E a gente vai ter também uma ativação da resposta TH2, por conta daquela ligação da gliadina deaminada com os antígenos de histocompatibilidade através da célula apresentadora de antígeno. E a resposta TH2 é aquela que vai ativar os linfócitos B a produzirem os anticorpos. E aí a gente tem a produção dos nossos anticorpos que vão ser encontrados na doença celíaca, tá? Então a gente vai ter anticorpo contra a gliadina e contra elementos presentes no tecido conjuntivo, que são o antiendomísio e o antitransglutaminase. Vamos guardar esses nominhos, porque isso tudo vai ser importante na hora que a gente falar do diagnóstico de doença celíaca. Beleza? Então essa é a fisiopatologia, pessoal. Para ter doença celíaca, é necessário que haja o HLA-DQ2 e ou HLA-DQ8 para que haja essa apresentação do antígeno e todo o desenvolvimento aí da resposta imunológica. Beleza? Seguindo adiante, vamos falar de um ponto super importante, que é a manifestação da doença celíaca. Então, como que a doença celíaca vai se manifestar? Muito bem, pausa para o meu café. Vamos lá, gente. A manifestação clínica da doença celíaca ela é bastante diversificada. Didaticamente, a gente pode falar que nós temos a forma clássica ou típica e as manifestações atípicas ou não clássicas. A forma clássica qual que é? É aquela que nós, pediatras, aprendemos nos livros. Então, é uma criança com poucos anos de vida, um ano e pouquinho, que desde que começou a comer glúten, então começou a comer lá o primeiro pãozinho, o macarrão, ela começa a apresentar uma síndrome de má absorção. Por conta de todo esse processo imunológico, inflamatório que está acontecendo na mucosa do seu intestino, nas vilosidades e na parede do intestino delgado, a absorção de nutrientes vai ficando cada vez mais dificultosa, porque você não tem uma área boa para fazer essa absorção e está tudo inflamado. Consequentemente, essa criança vai evoluir com desnutrição, perda de gordura nas fezes, porque não absorve, vai apresentar anemia severa, não vai crescer, vai ter queda de cabelo, então perde a gordura da região glútea,
perde o cabelo, aquele aspecto de criança bem desnutrida, com uma distensão abdominal importante, muita flatulência, isso por conta dos nutrientes não digeridos que estão ali na luz intestinal. É muito comum, na forma clássica, o paciente apresentar também intolerância à lactose. E isso fica fácil da gente entender porque o paciente, quando tem essa lesão vilositária importante, né, nas vilosidades lá do intestino delgado, ele acaba perdendo as disacaridases, que são as enzimas que quebram os açúcares, né? No caso, a lactase. Ele perde essa lactase, ela vai embora, e aí o paciente não consegue digerir direito a lactose. Então, ele acaba tendo uma intolerância secundária à lactose. E uma vez que você inicia o tratamento, isso se resolve, tá? Então, a forma clássica é a característica, né, da doença celíaca. No entanto, ela é, gravem isso, a forma menos frequente de apresentação da doença celíaca, tá? Então, é a forma mais rara. Quando a gente vai ver em congresso aulas de doença celíaca, eles sempre colocam um iceberg. E a ponta do iceberg, né, a superfície que está fora da água, é a forma clássica, que é aquela forma fácil de diagnosticar. E o resto do iceberg, que está todo embaixo d'água, são os pacientes que têm doença celíaca com manifestações não clássicas e que ficam rodando por aí sem um diagnóstico, tá? Então, a apresentação mais frequente é a não clássica ou a atípica. E aí você pode ter em qualquer idade essas manifestações clínicas. E, gente, eu vou falar para vocês quais são, vocês vão ver. Pode ser qualquer coisa, né? Qualquer coisa pode ser doença celíaca. Então, a gente tem como mais frequente, né, a dor abdominal. A dor abdominal é o sintoma mais frequente, não clássico, né, de doença celíaca. Então, uma dor abdominal crônica, uma dor abdominal isolada. Pode ser uma diarreia crônica, então uma diarreia crônica que você não sabe a causa, atraso no crescimento, baixa estatura, que você está lá investigando, pode ser uma doença celíaca. Deficiência de ferro, refratária ao tratamento. Acha que é uma anemia ferropriva, começa né, por carência nutricional, mas na verdade é uma doença celíaca. E esses seriam, né, alguns sintomas muito frequentes. Mas eu vou falar para vocês quais são, ó. Da parte intestinal, então do trato gastrointestinal. A diarreia crônica ou intermitente é uma manifestação frequente, dor abdominal crônica, sem outra causa, distensão abdominal, constipação intestinal refratária ao tratamento. Isso é uma coisa que confunde todo mundo, né? Fala, nossa, como que constipação pode ser causada por doença celíaca? Pois é, tanto que quando você tem um paciente com constipação que não responde de maneira adequada aos tratamentos medicamentosos, então você está lá com PEG, com Bisacodil, já fez tudo e a criança continua refratária, um dos exames que estão na lista de investigação que você tem que fazer é justamente a pesquisa para a doença celíaca, tá? Náuseas ou vômitos recorrentes, já fiz um diagnóstico no paciente que só vomitava. Foi fazer endoscopia e estava lá, na endoscopia dele, na biópsia de delgado, uma atrofia velocitária importantíssima. Então, são sintomas diferentes, né, do trato gastrointestinal que podem aparecer de maneira isolada. Para manifestações extraintestinais, o que temos? Perda de peso, né, ou parada ou atraso no crescimento, baixa estatura, anemia ferropriva crônica ou até mesmo uma anemia megaloblástica de difícil tratamento, atraso puberal, amenorreia ou infertilidade, irritabilidade e fadiga crônica, né? Eu tô falando aqui, você deve estar pensando, meu Deus, eu tenho doença celíaca. Não, calma, não caia nessa cilada. A gente tá só cansado mesmo. De manifestação do sistema nervoso central, a mais importante é cefaleia. Então pode ser enxaqueca ou até mesmo dores ocasionais. Essa seria a manifestação mais importante. Mas a gente também pode ter quadros de epilepsia desencadeados pelo glúten. Olha só, ataxia. Nos ossos, osteopenia, osteoporose, fraturas de repetição, estomatite aftosa recorrente, dermatite herpetiforme, essa vocês já conheciam, né? Alteração das enzimas hepáticas, isso é muito curioso, olha só, pela lesão na mucosa intestinal causada pelo glúten, as toxinas intestinais ficam mais fáceis, né? Elas
conseguem ultrapassar a barreira, aquela barreira intestinal mais facilmente, penetram na corrente sanguínea. E isso vai ser tudo detoxificado no fígado, né? Vai passar ali pelo fígado para detoxificar o sangue. E nesse momento, essas toxinas do intestino produzidas pelas bactérias do intestino acabam causando mal pro hepatócito. E aí você começa a ter aumento de transaminases. Interessante, né? Então, a alteração hepática mais comum pode acontecer muito frequentemente com os pacientes com doença celíaca. E desgaste no esmalte dentário também é relatado aqui, tá? Então, essas alterações aqui são muito importantes, porque são as mais frequentes nos pacientes com doença celíaca, e não é a forma clássica, tá? E a gente também tem uma correlação muito bem estabelecida entre algumas doenças e a doença celíaca, tá? Então, algumas síndromes, algumas doenças e a doença celíaca. Então, olha só, existe uma forte associação entre doença celíaca e diabetes mellitus do tipo 1. Cerca de 10% dos pacientes que têm diabetes podem ter doença celíaca também. Então, tem uma prevalência muito elevada de pacientes com doença celíaca que têm diabetes do tipo 1. Outra correlação super importante é com a síndrome de Down. Então, pacientes com síndrome de Down devem periodicamente ser triados aí para doença celíaca, porque eles podem apresentar, tá? Em torno de 5 a 12% dos pacientes com síndrome de Down podem apresentar doença celíaca. E crianças que têm o erro inato da imunidade mais frequente, qual que é? Deficiência seletiva de IgA. Também tem um fator de risco aumentado para a doença celíaca. Cerca de 9% dos pacientes que têm deficiência seletiva de IgA apresentam doença celíaca. Então, essa correlação é muito importante. Outras doenças, né, que aumentam o risco de doença celíaca seria tiroidite autoimune, doença hepática autoimune, síndrome de Turner e, claro, ter um parente de primeiro grau que tem também doença celíaca. Isso aumenta muito o risco do desenvolvimento da doença, tá? Bom, antes de eu avançar aqui no nosso videocast, eu vou me despedir de você que não é nosso aluno, porque a partir de agora a gente vai começar com o conteúdo exclusivo dos nossos assinantes. Se você ainda não é nosso aluno, vire nosso aluno. Faça parte de algum dos cursos que nós temos para oferecer da Afya Ped Papers.